Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Como sempre, eu quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos o nosso momento de oração, e te convidar também agora para ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu está aqui no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 8. Salmos 103, versículo 8. Se você puder, abra sua Bíblia comigo, vamos ler essa palavra, vamos receber da parte do Senhor aqui essa mensagem que vai nos edificar, nos consolar e mostrar um nível mais elevado da nossa caminhada espiritual. Enquanto você abre aí sua Bíblia, também quero falar com você que já está no nosso canal há algum tempo, assiste, conhece o nosso conteúdo, mas ainda não se inscreveu. Por favor, se inscreva, venha fazer parte do nosso canal. E você que está chegando aí pela primeira vez, faz favor, a casa é sua, fica à vontade. Temos aqui centenas de vídeos disponíveis para você que você possa se edificar, compartilhar, curtir, deixar seu pedido de oração, deixar aí o seu comentário. E esse é o nosso caminho, a nossa porta aberta para você aqui no nosso canal. Então, vamos lá, vamos à palavra de Deus e vamos receber diretamente dela. Salmo 103, versículo 8. Assim está escrito: O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que os temem, para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, porque ele conhece que nossa estrutura e sabe que somos pó. Esse é o nosso Deus, bondoso, compassivo e misericordioso. Muitos acreditam na justiça de Deus, mas a justiça de Deus, sem o amor de Deus, ela vai nos eliminar. Não haverá mais qualquer chance de nenhum de nós existir. Mas quando a justiça de Deus se une ao seu amor, que é o atributo mais completo de Deus, no sentido de que ele é amor, ou seja, Deus é justo, mas Deus é amor e por causa disso ele exerce misericórdia. O que é misericórdia? É o coração do Senhor nas nossas misérias, nas nossas falhas. E o texto fala aqui que o Senhor, ele não nos trata conforme os nossos pecados. Se Deus fosse nos tratar conforme os nossos pecados, aquilo que nós fazemos contra ele, como eu disse, não existiria mais ninguém na face da terra. Mas o Senhor é longânimo, ele é paciente ao extremo e espera o tempo da nossa conversão, o tempo em que nós de fato vamos reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida e experimentarmos do perdão dos nossos pecados. E o texto continua dizendo assim: quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Ou seja, Deus é misericordioso comigo e com você todos os dias. Há um texto na palavra que vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E o outro que diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido destruídos. Ou seja, nós precisamos diariamente da manifestação da misericórdia de Deus em nosso favor. E louvado seja Deus por isso, que ele exerce essa misericórdia. E o texto continua dizendo: assim quanto o Ocidente está longe do Oriente, ele afasta de nós as nossas transgressões. O Senhor nos perdoa. Ele tira de nós o pecado e nos leva para o lugar da santidade, da purificação.
Muitas pessoas pensam que só podemos ser perdoados se pagarmos penitências, se nós fizermos promessas, se nós passarmos por sofrimentos muito grandes. Tem até pessoas que dizem que quando alguém está muito doente, quando alguém passa por um sofrimento grande, a pessoa diz assim, fulano está pagando pelos seus pecados. De jeito nenhum. Ninguém poderá pagar pelos seus pecados. Eu já disse isso aqui uma outra vez e volto a dizer que quando nós ofendemos a Deus, nós estamos ofendendo a um Deus que é eterno, é um Deus que é todo-poderoso, que é criador de todas as coisas. Ou seja, o tamanho da nossa ofensa a Deus por causa do pecado jamais pode ser pago por nós. Nós jamais poderemos pagar, porque se fosse um homem ofendendo e ferindo outro homem, vida por vida poderia se pagar. Mas nós não temos nada a oferecer que se compara, que se assemelha ou que se nivela com quem Deus é. Ainda que nós saibamos que nós não vivemos mais no tempo do dente por dente, olho por olho, mas só para que você entenda eu fiz aquela comparação. Porque se for de homem para homem, é de igual para igual. Mas de homem para Deus, não tem como. A nossa dívida será impagável. Por isso que o Senhor oferece perdão. E o texto termina dizendo assim, que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Deus conhece a sua humanidade, Deus sabe das suas limitações. Ele sabe que nós vamos falhar em algum momento e de antemão Ele já preparou perdão, graça e misericórdia. A grande questão é, se nós não tivermos fé e não nos apropriarmos graciosamente desse favor de Deus que é a misericórdia, o perdão e a sua graça, se nós não nos apropriarmos pela fé, nós vamos estar como alguém que está faminto diante de um banquete e sequer desfruta de qualquer pedaço daquele banquete que está disponível. Ou seja, o perdão, o favor de Deus está disponível de forma igual para qualquer pessoa, mas muitos não querem crer. Muitos acham que precisam pagar por um banquete que já está disponível e entregue graciosamente pelo Senhor para nós. Então, que hoje seja o dia de você entender que Deus não se ira para sempre, que a misericórdia dele dura para sempre, mas a ira dele não dura para sempre, e que ele sabe das nossas limitações, ele sabe que precisamos do seu perdão, e ele tem grandiosa misericórdia, paciência e longanimidade para conosco. E por causa disso nós não somos destruídos. Ou seja, Deus nos ama verdadeiramente e deseja que nós possamos nos apropriar dessas verdades e sermos libertos, curados, transformados e levados a um nível de excelência na nossa caminhada espiritual. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado porque o Senhor, Deus, não nos considera segundo os nossos feitos, segundo as nossas obras, segundo o nosso pecado. O Senhor nos considera a partir do Senhor mesmo. O Senhor não nos ama porque nós mereçamos ou porque nós fizemos algo que te agrada. O Senhor nos ama porque o Senhor não pode fazer diferente. O Senhor é amor. E o amor do Senhor é o atributo mais completo, ou seja, porque o Senhor é amor. Por isso nós confiamos no teu amor para com a nossa vida. Confiamos nessa palavra, Deus. E que nesse momento o teu Espírito Santo faça uma aplicação em cada coração, para que de forma graciosa cada um possa se apropriar do perdão dos seus pecados, se apropriar de uma vida de arrependimento, uma vida de transformação, uma vida de paz, de coração leve e coração perdoado. Pai querido, que essa seja a verdade sobre a vida de cada um aqui, que cada um desses que estão recebendo essa mensagem agora possa ter revelação do Senhor pelo teu Espírito Santo, do quanto nós precisamos, Pai, da tua ação em nossa vida, Pai, do quanto nós precisamos do teu favor, da tua bondade, da tua graça, e mais do que isso, sabermos que ela está disponível para cada um de nós.
Basta, Senhor, que o Senhor gere no coração de cada um, eu te peço, arrependimento, quebrantamento, humildade e o reconhecimento que só o Senhor pode nos perdoar, nos transformar e nos levar para esse lugar de abundância, de vida e de paz. Em nome de Jesus. Amém? Se inscreva aí no nosso canal, curta, comente o vídeo, deixe seu pedido de oração, compartilhe, porque nós continuamos aqui a nossa proposta, orando a palavra, porque desta palavra procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.